Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje com a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esta lição que será ministrada no dia 24 de maio. E estamos felizes porque nesse trimestre o Senhor tem nos trazido maravilhosos ensinamentos através da sua palavra. A verdade prática da lição diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Irmãos, esta lição também, assim como todas as outras desse trimestre, está riquíssima de conceitos, de termos, e é importante que nós nos aprofundemos o máximo que pudermos, utilizando as ferramentas materiais e, obviamente, também a iluminação do Espírito Santo. Algumas informações nós queremos trazer e chamar a atenção para que você, professor, possa melhorar a sua aula e aprofundar os conhecimentos dos seus alunos. Primeiro é que o cerne desta lição é Cristo como pedra angular. Os termos pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, pedra basilar, são termos sinônimos e se referem a uma metáfora retirada da construção, quando, naqueles tempos antigos, se colocava uma pedra na esquina, na quina entre duas paredes. Então, aquelas duas paredes ficavam firmadas numa pedra de esquina ou numa pedra angular, que ficava no ângulo. Dessa forma, todas as pedras que iam sendo erigidas na parede, elas estavam, de forma também direta, ligadas naquela pedra principal. Então, não haveria figura de linguagem melhor para ser utilizada para a pessoa de Cristo Jesus quando se trata da edificação espiritual dos crentes. É importante também o professor revisitar a ideia do templo e do santuário judeu, do templo físico antigo, que aparecia no Antigo Testamento e também no Novo Testamento durante o ministério do Senhor Jesus. Aquele templo que foi derrubado nos anos 70 depois de Cristo. Lembramos que aquele templo possuía uma barreira física, uma parede que proibia o acesso dos gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus. Então, só quem tinha acesso a adorar no templo era o povo judeu. Cristo vai desfazer esta barreira de inimizade e agora tanto judeus como gentios têm livre acesso à sua presença. Nós já estudamos isso aqui nesse trimestre. E o cerne desta ideia está justamente no fato neotestamentário ou da nova aliança de que Deus não habita em templos feitos por mãos. O que é que significa isso? Significa então que vamos derrubar todas as congregações, todos os templos físicos, pelo fato de que Deus não habita em templos? Temos que ter cuidado com esta interpretação. Quando Estevão falou isso, revisitando a ideia veterotestamentária, ele estava querendo já apontar de forma profética para aquilo que estava acontecendo na nova aliança a partir da obra de Cristo Jesus. Lembremos-nos que Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado por homens religiosos no templo. Então, irmãos, nós devemos estar atentos ao fato de que ele foi depois afastado, mas aquela ação se deu dentro de um contexto de santuário. E o que Estevão estava querendo mostrar é que a presença de Deus na nova dispensação não estaria mais apenas fixa naquele templo, porque aquela construção ela tinha um caráter ultranacionalista para os judeus. Eles viam o templo como um símbolo nacional. E a partir do momento em que Cristo vem, rasga o véu do templo com a obra na cruz do Calvário e inaugura um novo e vivo caminho através do seu sangue, Estevão estava querendo mostrar para aqueles judeus religiosos, legalistas, ortodoxos, que não haveria possibilidade apenas de adorar a Deus naquele santuário nacional. Para se achegar a Deus, não seria apenas um judeu que o faria, mas toda e qualquer pessoa que aceitasse a Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que aqueles homens ficam irados, porque Estevão está diminuindo a ultra importância que eles conferiam
ao santuário como um símbolo nacional. Depois, quando o apóstolo Paulo fala que Deus também não habita em templos feitos por mãos de homens, também no livro de Atos, já no capítulo 17, Estevão fala isso no capítulo 7 e Paulo repete no capítulo 17, mas ainda sobre outro contexto, quando ele está no Areópago e ele visita os templos e as divindades feitas por mãos humanas e depois ele encontra aquela referência ao Deus desconhecido. E depois quando Paulo visita também Éfeso e tem aquela situação desagradável de que as pessoas começam a aceitar a Cristo e deixam de trazer lucro para os mercadores do templo da deusa Diana, e o apóstolo Paulo vai ser perseguido por causa disso, porque as pessoas estavam aceitando Jesus e deixaram de dar lucro para aqueles santeiros que vendiam medalhões e santinhos. O apóstolo Paulo está querendo dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por quê? Porque o nosso Deus é maior do que aqueles deuses pagãos que eram encaixotados em templos humanos e as pessoas, para adorá-los, tinham que ir àquele lugar. O Deus de Israel, que também agora estava se tornando o Deus dos gentios, Cristo pregado por Paulo e crido por uma tão grande multidão de novos crentes, era um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que não se resumia apenas a um templo, mas que podia ser adorado muito além disso. Então, temos que ter cuidado quando falamos isso, porque algumas pessoas adeptas do movimento da igreja emergente, ou seja, do ato de não precisar estar numa igreja para congregar, dizem, olha, até na Bíblia diz que Deus não habita em templos, então eu posso adorar a Deus da minha casa. Muito cuidado. O contexto em que esses textos foram falados não significavam isso. Significavam, sim, que Deus não está preso e restrito apenas ao contexto do templo, mas que nós podemos senti-lo, adorá-lo aonde nós estivermos, num ônibus, num trem, dentro de um avião, dirigindo no trânsito, no supermercado fazendo compras, no intervalo bíblico lá na faculdade, na hora do almoço lá no trabalho. Louvamos a Deus por este livre acesso que Cristo Jesus nos traz. Então é importante que nós deixemos tudo isso muito claro. E aí vem a ideia de Cristo como pedra angular deste novo templo. É tão importante essa ideia de templo que Deus não vai dizer, olha, destruir o templo. Não, ele inaugura um novo templo. E eu acho muito lindo o que um determinado teólogo diz, que Deus estava instituindo um novo povo, que não era uma nova nação, mas uma nova humanidade, interracial e de alcance mundial. Assim também o novo templo não era uma construção material, nem um santuário nacional, nem um terreno localizado. São palavras do teólogo John Stott. Então, Cristo vem como pedra principal desta nova construção espiritual, que é Deus habitando no meio dos homens. E o Senhor Jesus, ele revela esta ideia que ficou registrada lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, o versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia! Estava sendo em Cristo inaugurado um novo templo, um templo em que Deus habitaria não só num prédio, mas num coração de todo aquele que o buscasse e o confessasse como Senhor e Salvador das suas vidas. E é interessante que isso vai estar presente ao longo de toda a Bíblia Sagrada, Deus falando diversas vezes sobre a ideia de habitar no meio do seu povo. 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo mais uma vez reafirmando Deus habitando no meio do homem, e isso também aparece lá no fim do cânon, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, quando João vê a santa cidade, a nova Jerusalém, e uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então veja que aqui se fala que não precisaria nem de templo, porque Deus estaria
diretamente com o seu povo, numa visão escatológica, na consumação dos dias finais. Então, verdadeiramente, vai se desenrolando na história bíblica a ideia de um Deus que vai alargando as fronteiras da sua presença, de um Deus que está desejando se revelar para o homem e não só se revelar de forma esporádica, não só de forma pontual, como era no Antigo Testamento, mas estar presente constantemente no meio do seu povo. Evidentemente que esse sempre foi e sempre será o desejo de Deus. E em algum momento o Senhor se afastou do homem, não porque ele quis, mas por causa do pecado. Mas em Cristo vem a reconciliação, a restauração, para que o pecado seja extirpado de nosso meio e possamos desfrutar novamente da presença contínua e ininterrupta do Senhor. Mas para que este edifício espiritual, esta construção espiritual seja erguida, não é através de esforços humanos, é através de Cristo, a pedra angular, que vai aparecendo justamente também ao longo da Bíblia Sagrada, essa ideia de Cristo como a nossa pedra principal. Ele começa a aparecer já de forma profética lá no Salmo de número 118, quando o Senhor começa a falar de Cristo como pedra angular, no versículo 22, a pedra que foi rejeitada tornou-se a cabeça de esquina ou a pedra principal. Rejeitada por quem? Pelos judeus, rejeitada pelos seus, mas aceitada, abraçada pelos gentios. O povo excluído que passou também a ser herdeiro de Deus, como nós já estudamos aqui nas lições passadas. É interessante esta figura de linguagem da pedra angular, pois mostra que a honra da sua posição e a maneira como cada pedra é encaixada nele, achando lugar e utilidade em Cristo. Nós somos pedras vivas que estamos participando da construção deste santuário. Este santuário espiritual está sendo erguido continuamente e ele não está estático nem parado. Ele só vai ser completado quando Cristo vier, na consumação dos tempos. Então, Apocalipse mostra que este edifício vai estar completamente finalizado. Mas até lá o Senhor está constantemente o edificando. Como? Através das vidas que vão sendo salvas, através das vidas que vão sendo convertidas e como pedras vivas, na palavra do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola universal, elas vão sendo encaixadas neste edifício, que deve estar bem ajustado. Por que bem ajustado? Porque nós só conseguimos ter lugar neste edifício se estivermos firmados em Cristo e no fundamento da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Cristo é a pedra angular e os apóstolos aparecem junto com os profetas como fundamento. Por que fundamento? Porque eles são a base? Não. É porque eles são um eco da voz de Cristo. Eles eram repetidores, proclamadores das verdades eternas reveladas em Jesus. A mensagem que o Senhor Jesus trouxe e a mensagem que os apóstolos e os profetas da igreja primitiva proclamaram, ela era igual. Não houve adulteração, não houve mudança. Os apóstolos não diminuíram e nem aumentaram nada. Diferente do que acontece hoje, que as pessoas vão mudando a Bíblia, que as pessoas vão escondendo certos textos ou vão adicionando outros. O que é maldição é anátema e para esses vai ter castigo também, diz a palavra de Deus. Mas aqueles homens de Deus que foram responsáveis pelo crescimento inicial da igreja no poder do Espírito, eles falavam a mesma linguagem do Senhor Jesus. De forma que Paulo vai mostrar que eles formam o fundamento da igreja, não porque eles são o fundamento, mas porque a mensagem que eles pregavam, elas vinham diretamente do Senhor Jesus. E é interessante que hoje em dia nós vemos muitas pessoas utilizando aí o termo apóstolo. Parece que ser pastor já não é suficiente. Então, algumas pessoas abrem suas igrejas e se auto-intitulam apóstolos. Quero chamar a atenção que para ser apóstolo era necessário cumprir 3 características. Ter sido comissionado diretamente pelo Senhor Jesus, ter sido seu discípulo ao longo do seu ministério terreno e ter sido testemunha ocular da sua ressurreição. É por isso que esse termo vai ser utilizado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas para se referir aos 12 discípulos chamados e comissionados pelo Senhor Jesus. Paulo, Tiago e Barnabé também foram considerados apóstolos.
No caso de Paulo, interessantemente, ele não foi discípulo do Senhor Jesus, comissionado diretamente por ele ao longo do seu ministério terreno, nem testemunha ocular da sua ressurreição. Mas quando ele estava no caminho para Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele, teve um encontro pessoal e o comissionou diretamente para ser o mensageiro, o enviado do Evangelho aos gentios. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever as suas cartas e sempre bater na tecla de que quem o tinha chamado era o Senhor Jesus. Ele vai dizer isso repetidas vezes, porque infelizmente esse termo apóstolos, esse termo profeta, vai se tornando um termo muito repetido e sem respeito, mas o escritor, os editores da Bíblia Pentecostal, muito utilizada por nós, diz que a autoridade dos apóstolos iniciais era uma autoridade ímpar. Eles tinham muita honra dentro da igreja e a sua palavra tinha uma autoridade final. Por quê? Porque ela era um eco da mensagem verdadeira, da mensagem original proferida pelo Senhor Jesus. E ficou exclusivo aquele momento ali da igreja. Então, uma pessoa que utiliza para si o termo apóstolo, essa pessoa, na verdade, ela não conhece da Bíblia. E esse ministério não encontra repetição nos dias atuais. O dom de apóstolo, o dom ministerial de apóstolo, foi reservado pelo Senhor para aquele momento da igreja. Ok, irmãos? Outro detalhe a ser chamado a atenção é o termo profeta, que alguns sensacionistas, aqueles que não creem na continuidade dos dons, vão dizer que foram os profetas do Antigo Testamento. Mas quando nós fazemos uma exegese mais completa, nós vamos observar que não era esta a ideia. Até porque, se fossem os profetas do Antigo Testamento, nas citações que o apóstolo Paulo utiliza, ele falaria profetas e apóstolos. Mas você vai observar em Efésios 3 e 5 e em Efésios 4 e 11, que o apóstolo se refere sempre ao termo apóstolos e profetas. Veja que coisa interessante. E esses profetas são os profetas da nova dispensação, são os profetas do Novo Testamento, que estavam sendo eco daquela mensagem do Antigo Testamento e o eco também das verdades reveladas pelo Senhor Jesus. Homens que tinham a tarefa não só de anunciar, e fica aqui essa explicação, esses profetas não eram homens que anunciavam apenas o futuro, nem a vontade de Deus, mas que também interpretavam as Escrituras. Então, esses profetas, junto com os apóstolos, também eram um tipo de mestres, de doutores da igreja e que traziam o ensino da sã doutrina, o pão quentinho do céu. A gente pensa, quando ouve o termo profeta, que eram as pessoas que ficavam, como muitos profetas hoje em dia, aguardo de repente, aguarde uma surpresa e me permita até dizer, isso é até fácil de falar. Esses homens não se restringiam a isso. Eles traziam sim verdades reveladas de Deus naquele momento, mas também interpretavam os mistérios da palavra de Deus e foram figuras muito importantes para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Outra informação interessante para os irmãos trazerem aí nos seus estudos e na sua aula é quando nós falamos que agora somos templo do Senhor. E é importante nós observarmos às vezes a língua original em que o texto neotestamentário foi escrito, neste caso o grego. E aí nós descobrimos riquezas. Quando o Senhor diz na sua palavra que agora nós seremos templo do Senhor, através do apóstolo Paulo, nós não vamos ver a utilização do termo grego que se refere a toda a construção do templo. O termo que ele vai utilizar, ele não usa hieron, mas ele usa naon, que significava o lugar santo, o lugar santíssimo. Aquele lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Veja que coisa linda, Deus agora não está fazendo o grande templo, Deus está fazendo de nós o seu santo dos santos, o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava, mas que agora todo crente tem livre acesso, tem ousadia, tem esperança de Deus para entrar, liberdade para estar neste ambiente e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Adore a Deus aonde você estiver e adore a Deus também no templo, porque nós somos as pedras vivas de Deus que estamos fazendo este grande santuário. Interessante, irmãos, que quando nós vamos observar o termo aqui utilizado é no singular, grande edifício. Então,
é importante chamar a atenção também para o ato congregacional, o ato comunitário. O Evangelho do Senhor Jesus sempre está relacionado à comunhão. Se cada um fosse um templo e vivesse de forma completamente independente, Deus não iria utilizar na sua palavra essa figura de linguagem de pedras vivas, erigindo um grande edifício, tendo como Cristo a sua grande base. Não, cada um seria um edifício, mas nós somos pedrinhas dentro desta grande construção. Então, eu e você juntos fazemos parte dessa construção, porque devemos estar unidos em Cristo. E é em Cristo que nós encontramos o nosso lugar. Quando você vê uma pedra muito desajustada, que não se encaixa aqui, não se encaixa ali, é primeiramente porque ela não se encaixou com Cristo. É primeiramente porque ela não está na presença de Deus. E isso está muito claro na leitura bíblica. Em Efésios 2, no verso 21, diz que cresce para templo santo no Senhor. O verso 22 diz que somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, para estar bem encaixado no edifício espiritual, tem que primeiro estar encaixado em Jesus. Se você está se sentindo um pouco desajustado, corra para o altar de Deus. Entre na presença de Deus, na oração, na leitura da palavra, e você vai encontrar qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o seu lugar, como Ele vai lhe usar nessa grande construção espiritual. E aí nós vamos entender que a ideia de Deus não era que agora Ele se revelasse apenas para um grupo específico, mas a sua vontade agora é se revelar para todos, como nos diz o apóstolo Paulo, quando escreve o texto à igreja em Colosso. No capítulo 3 e no versículo 11, ele diz que agora não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Que Deus nos abençoe e que possamos estar firmados na sua presença, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a palavra de Deus, a sã doutrina firmada em Cristo Jesus. Só nos resta citar o textuário desta lição. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.